boa noite. Obrigado pela audiência. É um prazer muito grande gravar esse programa, porque eu tenho certeza que a gente consegue levar mensagens para quem está querendo ou já está no começo da sua carreira como empreendedor. E também para quem busca alguma inspiração para a qualidade. É uma honra sempre trazer pessoas cada vez melhores. E hoje não vai ser diferente. Estou trazendo aqui, primeiro ela não sabe, mas ela tem o sobrenome da família da minha esposa, que é Vasconcelos. Estou trazendo a Adriana Vasconcelos, que além de presidente do Rotary, é assessora de imprensa e membro do Nexus, que a gente faz parte. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, Ronaldo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Se der tempo, a gente fala das três coisas, mas o meu foco é falar mais sobre a assessoria de imprensa, que é fundamental. Quando eu comecei a gravar o programa de TV, o Eudes, que me inspirou a fazer as gravações, ele deu dois conselhos. Primeiro, que era para eu me divertir fazendo as gravações, porque se eu fosse divertido eu ia gostar, tal. Eu nunca esqueci desse conselho e sigo à risca. E o outro que ele falou, que a gente teria que tomar cuidado, que infelizmente depois que você começa a passar na TV, tem sempre as pessoas que acabam tendo querendo algumas vantagens. Isso foi muito bacana, esse toque, e foi muito importante para mim. E hoje eu sinto o quanto é importante a assessoria de imprensa e quantas pessoas importantes vivem da assessoria de imprensa. Conta pra gente o que é essa arte, o que é essa paixão que você tem e que é tão importante para a vida das pessoas. Bom, eu sou formada em jornalismo, né? E fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial. Atuo há 22 anos como assessora de imprensa. É pouco tempo. Pouquinho. Então, basicamente, bem grosseiramente, o que o assessor de imprensa faz é levar o seu cliente para a mídia, é levá-lo a buscar oportunidades de entrevistas em matérias informativas para este cliente. Certo. Então, fazer com que o cliente fale sobre a profissão dele, sobre a experiência dele, o expertise dele em matérias informativas no rádio, sites, revistas, jornais, TV. Então, basicamente é isso que o assessor de imprensa faz. E para isso ele vai usando diversas ferramentas no dia a dia de trabalho, para que isso aconteça. Adriana, quando eu tive que fazer o release do livro, eu já tive que fazer o release lá atrás, quando eu fui oferecer os shows do disco. Quando eu gravei, eu tive que oferecer os shows para os centros comerciais, centros educacional que tinha na época, aquele centro da Vergueiro. Foi lá que eu conheci, já falecido, o Enéas. Meu nome é Enéas. Uhum. Ele era um dos presidentes lá, eu conheci, e depois, quando eu vi ele fazendo... Porque quando você conversa com ele não tem nada a ver com aquele... Meu nome é Enéas. Era um personagem, né? Que ele tinha pouco tempo de TV, ele tinha que falar muito rápido. E depois virou, realmente, passou a fazer parte daquilo. Mas o quanto ele era inteligente, o quanto ele era calmo, o quanto ele ensinava. E ele me deu as primeiras dicas de como fazer um release para conseguir o Centro Cultural Vergueiro. Uma data. E depois eu vim aprender com o livro aquele 5W2Hs para você fazer o release, que ajuda bastante. E é uma ferramenta que eu sempre usei para qualidade, mas eu não imaginava que aquilo pudesse ajudar também para o release. Explica para o pessoal a importância do release para uma assessoria de imprensa. O release, ele é o texto que a gente usa para apresentar o cliente ou para apresentar uma sugestão de pauta, um determinado assunto para o jornalista. Então a gente escreve esse texto tem que responder aí essas perguntinhas: o que, quando, onde, por quê, como, quem, né? Que são as perguntas que tem que estar ali logo no primeiro parágrafo respondidas, né?
E a gente escreve esse texto com o assunto, a sugestão de pauta, ou apresentando o cliente e envia isso para o jornalista. Então esse é o texto, esse é o release. E que funciona, porque a pessoa depois que lê ali, eu fiquei impressionado de ver como ele desdobra aquilo e tudo aquilo que você quer falar acaba aparecendo como oportunidade com base naquelas perguntinhas. Naquelas perguntinhas que você responde. É uma regra do jornalismo, né? Acho que talvez seja a primeira aula da faculdade de jornalismo é essa, aprender a usar aprender a responder a estas perguntas logo no primeiro parágrafo de um texto jornalístico. E que a gente usa também em assessoria de imprensa. Muito bacana, muito bacana. E como você prepara a pessoa para ela responder? Você também tem que ajudar ela? Olha, o que você pode, o que não pode? Sim, o que falar? a gente, quando o cliente entra na empresa, que a gente vai assessorá-lo, a gente tem uma conversa com o cliente, o que ele pode dizer, o que ele não pode dizer, como ele deve se portar numa entrevista, o que mais? Peito de pombo. Como ele deve se portar, como falar. Lembrando que quando se dá uma entrevista, o que foi dito, não tem como voltar atrás, né? São coisas que a gente vai falando para o cliente, para ele entender como se comportar diante do jornalista, né? As pessoas falam muito, eu estou te falando em off. Não existe off, gente. Na TV não tem jeito. Não existe off. Depois que você falou... Ou no jornal, na revista. Não tem como... Depois que você disse, não tem como desdizer. Não existe a palavra, mas é mais ou menos isso, sabe? Não tem como você voltar atrás no que foi dito. Porque o que é engraçado, o que vende mais é aquilo, que ou é comédia ou é tragédia, né? Então, se você errou, pronto. O que é segredo é o que as pessoas querem saber, né? Porque o que é o jornalismo? O jornalismo é o que não é dito. Uhum. O que o jornalista descobre. Todo o resto é assessoria de imprensa ou publicidade. Entendi. Né? Porque o jornalista, o bom jornalista, ele pesquisa, ele investiga, né? Ele tenta arrancar do entrevistado aquilo que o entrevistado não quer dizer. Uhum. Então, o resto é assessoria de imprensa ou publicidade. Sim. Adriana, me conta uma coisa. Isso te ajudou bastante para você chegar como presidente de um clube como o Rotary, que é tão importante? Sim, né? Eu fui convidada há 3 anos para fazer parte do Rotary Clube Barueri Empresarial, né? E logo em seguida, logo depois de 2 anos participando, eles me elegeram presidente. Então eu acho que toda a bagagem que eu trago, o aprendizado que eu tive durante a minha carreira, com certeza está sendo usado e empregado no dia a dia. Tanto o que eu aprendo lá eu trago para a minha profissão, como o que eu tenho na minha profissão eu consigo levar para lá também. Sim. E o Nexus? Como é ainda arrumar tempo para o Nexus? Eu fico imaginando o seu dia a dia. É preciso, né? Quando a gente resolve empreender, a gente tem que buscar clientes. E para buscar clientes, a gente faz a divulgação da empresa da gente, tanto nas redes sociais, como fazendo a minha própria assessoria de imprensa, né? De mim e da minha empresa. E isso também requer o networking que a gente faz lá no Nexus, que é conversar com as pessoas, ter aquela rede de outros empreendedores, de outros empresários, e um indicando o outro, um sabendo um pouco mais sobre o negócio do outro, para que a gente possa se ajudar. Então, eu acho que faz parte da vida do empreendedor, deveria fazer parte da vida de todos os empreendedores, procurar um grupo de network e fazer parte desses grupos. Eu indico e acho muito legal. Eu faço parte de um grupo de network, que é o Nexus, já há quase 1 ano, e eu digo que
tem sido muito satisfatório. Eu tenho gostado também, tenho achado muito enriquecedor, né? Você aprende toda reunião. Sim, porque toda reunião tem uma palestra, toda reunião alguém traz algo novo, uma experiência nova do que aconteceu naquela semana. Então a gente aprende um com o outro, um com o erro e com o acerto do outro, né? E a gente vai levando isso para as nossas vidas empreendedoras. Adriana, uma das perguntas que eu gostaria de fazer, eu quero tentar deixar essa assessoria de imprensa mais transparente possível para quem não faz ideia do que é. Às vezes você está pensando em aparecer na revista Caras. Para você aparecer na revista Caras, você vai precisar do trabalho dela, certo? Sim, mas também não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Não adianta uma pessoa vir até mim e falar, eu quero aparecer na revista Caras simplesmente por aparecer. Essa pessoa tem que ter algo a dizer, ela tem que ter algo a mostrar. Tem que ter uma história. Tem que ter uma história, né? Trabalho muito com médicos, advogados, já atendi também empresas de RH, já atendi cultura, né? Artistas, peças de teatro, fiz várias, já atuei em várias áreas. Então, cada profissional tem o seu interesse, tem a sua área, tem o seu veículo de interesse e que realmente é interessante para estar ali, ou não, né? Sim. Então, assim, o médico ele vai querer estar numa revista como a Viva Saúde, ele vai querer sair na seção de saúde do UOL, né? O artista ele vai querer estar na Caras, na Quem, também nas outras revistas, mas essas acho que são as duas mais importantes para uma celebridade e para um artista. A pessoa de RH, o empresário vai querer sair na Você RH, vai querer sair na Você SA. Então, cada nicho tem o seu veículo de interesse. Então, a gente tem que ver isso e conversar com o cliente, mostrar isso para ele e fazer com que ele apareça nesses lugares que sejam do interesse da profissão dele. Muito bom. Adriana, nós vamos fazer um intervalinho. E a gente já volta, porque esse assunto ainda tem 15 minutos para a gente explorar. Tá certo, vamos lá. Até mais, pessoal. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa.
de volta com o programa Acreditare, hoje aqui com a Adriana Vasconcelos. A gente está falando de assessoria de imprensa, da carreira dela, que é muito importante, e mostrando o caminho das pedras, né, para quem está querendo aí se aventurar para esse mundo. Eu já vou logo, se Deus quiser, eu vou fazer esse contrato com você aí para a gente ter essa assessoria que eu acho que é fundamental. Porque as pessoas às vezes vê a gente, mas não entende o quanto a gente pode ajudar. E tem, às vezes a assessoria de imprensa ela vem com esse objetivo também, de mostrar o lado positivo das coisas, mostrar todo aquilo que a gente pode oferecer. Seria um currículo, né? Um currículo numa mídia que realmente vai chegar na mão das pessoas que a gente gostaria que chegasse, né? Sim, hoje as pessoas estão cada vez mais aí com a informação na palma da mão, né? Verdade. Tem mais smartphone habilitado do que brasileiros no país. O Brasil conseguiu quebrar essa façanha. Pois é, a gente conseguiu fazer isso. Tem mais telefone do que gente para usar. Pois é. E a gente tem aí a informação na palma da mão, né? A toda hora, a todo momento, a gente consegue acessar a informação. Então é muito importante para que a pessoa que está começando a sua profissão ou que já está até mesmo um pouco mais adiantado lá na frente, ela tenha esse tipo de divulgação. É uma divulgação que te traz credibilidade, porque é você falando ali do seu expertise, você é convidado pelo jornalista, convidado pelo jornal a conceder aquela entrevista como consultor, como especialista naquela área. Então, isso te traz credibilidade, te traz autoridade e, consequentemente, uma visibilidade. E a visibilidade é importante para todo empresário, para qualquer negócio. Sim. Você sabe, Adriana, eu trouxe várias pessoas que escreveram livro como eu para dar entrevista aqui. E me chamou a atenção uma coisa em comum. Todos têm uma grande dificuldade de colocar os livros. Para fazer o livro é fácil, mas depois vender é muito difícil. Primeiro que para você aparecer lá pelas empresas que vendem, as livrarias, você tem que, de alguma forma, ou ser bastante conhecido, ter uma boa assessoria de imprensa, aparecer bastante, ou você tem que realmente pagar de alguma forma para que isso aconteça. Que não é diferente de quem grava disco hoje, que você tem que ter todo esse trabalho. De que maneira a assessoria de imprensa pode facilitar a vida dessas pessoas que se aventuraram, como eu, escrever um livro, ou que de repente gravou um disco, para que ela ou fez um podcast maravilhoso, está lá no Spotify, mas não consegue deslanchar. Quais seriam as dicas que você poderia dar para essa pessoa no seu trabalho, até para servir de venda e inspiração para eles reconhecerem o seu trabalho? O que eu posso dizer é contrate um assessor de imprensa. Brincadeira. Mas é isso. O assessor de imprensa, ele vai escrever o texto, o release, vai pegar esse texto, vai pegar esse livro, juntar os dois e levar até o jornalista certo. Aquele que é o crítico, aquele que escreve sobre esse assunto e que pode... aí fica a critério dele, né? Ele pode gostar ou não do que ele ler, publicar ou não. Mas é esse o caminho que o assessor de imprensa vai fazer. Entendi. Fazer um texto bonitinho, juntar com um livro e entregar na mão do jornalista que pode publicar aquilo. E aí vai depender dele o interesse Sim. de divulgar ou não. Divulgar ou não. Porque precisa ficar uma coisa muito clara, o assessor de imprensa, ele não compra o espaço em que o cliente dele aparece. Não é uma publicidade. Ele é contratado para buscar oportunidades gratuitas, né? Então, quando o cliente, uma pessoa aparece ali, ele não comprou o espaço, ele pagou o assessor de imprensa para trabalhar para ele e buscar essas oportunidades.
Quando você compra, aí sim é garantido. Só que aí é uma publicidade, é um publi editorial, outras ferramentas da comunicação. Que é uma ferramenta que tem crescido bastante, o publi editorial. Sim, né? O publi editorial tem conhecido. A gente tem visto várias revistas lançando, vários sites. Sim, a pessoa escreve o texto e compra o espaço para publicar o seu texto. Isso é um publi editorial. Funciona? Sim, as pessoas leem, ali tem uma informação, mas não deixa de ser uma propaganda. Sim. Porque você comprou o espaço, não deixa de ser uma publicidade, tanto que se chama clube editorial. Porque não deixa de ser uma publicidade, né? Não é uma coisa espontânea, não é uma matéria que foi feita uma pesquisa, que foi feito entrevistas. Não, você escreveu um texto, comprou o espaço e publicou o seu texto. A pandemia, que atrapalhou muito a vida de vocês na assessoria de imprensa? Olha, no início foi bem difícil, porque a gente ligava para as redações e os jornalistas estavam em home office. Nossa. Né? Então, como chegar nesse jornalista foi complicado nos primeiros meses. Daí a gente foi conseguindo celular, foi conseguindo e-mail particular, entra em contato com a pessoa nas redes sociais. A gente foi... O network foi fundamental. A gente foi se adaptando à situação. Mas eu digo que os 2, 3 primeiros meses foi bem complicado, porque a gente ligava na redação, a pessoa simplesmente não estava lá, né? E eles já voltaram para a redação ou o home office está prevalecendo? Eu acho que está meio híbrido. Muitos já voltaram, outros ainda continuam em home office, se adaptaram dessa forma e eu acho que também não vão voltar. Aqueles que continuam, eu acho que não vão voltar mais. De alguma forma, né, a gente aprendeu a trabalhar assim, né? E viu que é gostoso e que dá resultado. Sim. Né? Sim, que a pessoa, eu acho que o home office, a gente, pelo menos para mim, as pessoas que trabalham comigo, eu pude ver que as pessoas trabalham com mais vontade, com mais disposição e até teve uma certa produtividade melhor no dia a dia. Sim. Adriana, você sabe que eu tenho muita esperança que a gente consiga levar para mais pessoas, primeiro o programa Acreditar, que eu acho que as pessoas precisam conhecer mais ainda o programa. Já tem uma boa visualização, mas eu acho fantástico quando, pelo tamanho da população que tem aqui na região oeste, se a gente somar todas, a gente passa de 2 milhões assim muito rápido. Isso são poucos, quando a gente fala assim 200 mil de visualizações, é pouco pelo número de pessoas que tem na região. Então, é um sonho fazer com que a Acreditar chegue para mais pessoas, para que as pessoas possam se aventurar a conhecer, a buscar maneiras de melhorar, porque de alguma forma, a cada entrevista aqui, a gente aprende um pouquinho e as pessoas também aprendem lá da casa deles assistindo. Mas eu gostaria que você fizesse então, para a gente falar do Nexo, da RTN, que você fizesse o seu pitch, que você desse aquela palavrinha para quem está nos assistindo e sair de casa e falar assim, eu vou comprar o serviço da Adriana. Ok, vamos lá. Você, profissional de qualquer área, você já viu o seu concorrente dando uma entrevista no jornal e se perguntou por que ele foi convidado e você não? Muitas vezes você pensa, poxa, eu tenho muito mais para dizer, eu sei muito mais do que ele. Por que ele foi convidado e eu não? Ele foi convidado porque ele tem uma assessoria de imprensa, que trabalha e que busca esses espaços para ele. Então não perca seu tempo. Procure um assessor de imprensa, veja como uma assessoria pode dar visibilidade e credibilidade para você e para o seu negócio. Uau! Se você não comprou agora, meu amigo, você está perdendo a chance. Então aqui fica a minha indicação. O trabalho dela é maravilhoso. Ninguém é presidente de um Rotary assim da noite para o dia. Ninguém é membro de Nexo por tanto tempo se não estivesse dando resultado. Então eu tenho certeza que você
é a pessoa certa para ajudar essas crianças que querem se aventurar na mídia. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada mesmo pelo convite, muito obrigada pela participação aqui, eu amei. Eu fiquei muito feliz. Gente, aqui fica depois a gente vai colocar os telefones, espero que o diretor coloque lá nas informações, mas as nossas mídias sociais a gente pode divulgar depois. E eu agradeço a todos, tenham um ótimo final de semana e até a próxima.